Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muita prestação de serviços nas áreas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje o programa é temático, vamos falar sobre auxílio acidente, um tema previdenciário. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Tiago Kidrick. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Deixar aí um grande 2025 a todos, né? Que seja um ano muito favorável a todos nós. Um prazer novamente estar aqui, João. Muito obrigado. Bom, auxílio acidente, muitas pessoas não sabem que tem esse direito. Então, quem é que tem direito ao auxílio acidente, doutor Tiago? Esse benefício, eu acho que é um dos benefícios mais desconhecidos da Previdência Social, por isso é importante a gente tratar dele. Quem tem direito, e muitos confundem, João, o auxílio acidente com o auxílio doença acidentário. Agora, auxílio por incapacidade temporária acidentário. São dois benefícios diferentes. O auxílio acidente é para quem tem uma lesão, sofreu um acidente que não precisa ser acidente do trabalho. Pode ser um acidente de qualquer natureza, não tendo a ver com o seu trabalho. E esse acidente gerou uma sequela que diminui a capacidade de trabalhar. Mas essa diminuição pode ser bem pequenininha. Então, é um auxílio sequela. O auxílio doença, o auxílio por incapacidade temporária acidentário, é quando a pessoa está impossibilitada para trabalhar e isso tem relação com o trabalho. Aí é um benefício acidentário, assim como tem a invalidez acidentária. Então, são duas coisas diferentes. O auxílio acidente é uma sequela consolidada. Por exemplo, a pessoa perdeu um dedo. Então, um exemplo simples. Diminui a capacidade laboral dela e é algo que fica e se arrasta permanentemente. Ele tem um caráter definitivo. E a grande dificuldade, então, desse benefício é o desconhecimento das pessoas, né, e a confusão com o auxílio-doença acidentário. Uma questão, doutor Tiago. Então, a pessoa está andando de moto no final de semana, não está trabalhando, infelizmente se acidentou, né, e esse acidente trouxe uma sequela. Ou, por exemplo, aquela pessoa que está jogando futebol no final de semana, no fim teve lá uma contusão lá no joelho e deixou ele daqui a pouco com dificuldades para caminhar. A pessoa teve que fazer uma cirurgia no joelho, por exemplo, e essa pessoa não consegue mais fazer algumas atividades, ele manca de uma perna. Nesses dois exemplos que eu trago aqui, que são coisas bem assim, corriqueiras, né, que pode acontecer, claro que a gente não quer que aconteça, né? Mas se aconteceu, nesse caso, se enquadraria no auxílio acidente? Se enquadraria, porque são aí que está, acidentes de qualquer natureza. Só que, no caso desse que se acidentou no final de semana, nas duas hipóteses, né, essa sequela ela tem que ser definitiva. Se for algo temporário, né, ele vai recuperar a situação anterior, aí ele não é devido ao auxílio acidente. O auxílio acidente tem um caráter indenizatório, né? É um seguro, digamos, que indeniza uma parcialidade da perda da capacidade laboral. Então, ficou com uma sequela na coluna, ficou com uma sequela no joelho, que vai dificultar o trabalho. Então, tendo um acidente também no trabalho, também não é só fora do trabalho, também dentro do trabalho ou fora do trabalho, e aí se consolidando essa sequela, aí é devido o auxílio acidente. E muita gente não sabe, né? E não tem relação com aquele seguro do acidente de DPVAT. Não. Que a pessoa às vezes, também tem lá um seguro do carro que a gente paga todo ano, tem um seguro também, não tem relação com isso. Não tem, porque aquilo é um seguro à parte. Eu estou falando dentro do sistema da Seguridade Social, né? Dentro do sistema previdenciário brasileiro, o DPVAT é um seguro diferente. Mas esse seguro, em sentido conceitual que eu estou falando, né, o auxílio acidente,
porque a nossa Previdência Social ela também tem uma natureza securitária, né? Por isso que existe uma espécie de seguro em relação à morte, existe um seguro também em relação ao acidente de qualquer natureza. Mas para ela ter esse direito, ela tem que ser contribuinte do INSS. Exato. E mais, não pode ser isso que eu acho que é uma grande injustiça, e a gente está trabalhando no Congresso Nacional, existe projeto nesse sentido, João. O auxílio acidente, a pessoa não pode ser contribuinte individual para ter direito a ele. Ah, não pode ser individual? Não. Aquele que não é obrigatório, digamos. Nem o facultativo, nem pagar por conta o Autônomo? O autônomo, não, o empresário não tem direito ao auxílio acidente. Isso é uma disparidade no sistema, como se só quem fosse CLT, fosse empregado, precisasse dessa proteção. Desse auxílio, né? Desse auxílio. E isso é um conceito muito antigo, porque hoje, com a meização, com a pejotização, com o empreendedorismo cada vez maior, as pessoas, mesmo estando iniciando, não são apenas empresários já consolidados, as pessoas iniciando também por esse meio, não pelo via da CLT. E está pagando, né? Está pagando INSS. Está pagando. E, infelizmente, essa é a notícia ruim do programa de hoje. Por enquanto, o contribuinte individual, então, e todos os correlatos, né, dessa contribuição individual, não tem direito ao auxílio acidente, mas o segurado empregado tem. E como o João falou, tem que ser contribuinte, né, tem que estar dentro do sistema, ou seja, eu estava empregado, mas fiquei desempregado um tempo. Aí entra naquela manutenção da qualidade de segurado. Você permanece por 12 meses, se a pessoa teve um desemprego, aumenta 12 meses. Se tem mais de 120 contribuições para o INSS, aumenta mais 12 meses. Então, a pessoa se acidenta, não estou contribuindo já faz 36 meses. Daqui a pouco ela pode ainda ter o benefício, né? Tem que calcular se está naquele período de graça em que mantém, digamos, o status de segurado do INSS. Né? E tem essas particularidades que aumentam essa possibilidade. Doutor Tiago, e para encaminhar isso, como é que faz? Como é que a pessoa consegue, ela mesma vai no INSS, consegue por via administrativa, ou tem que ser via judicial, tem que ter um advogado para estar auxiliando nesse processo? Nós temos aí que diferenciar duas situações, João. A pessoa teve um acidente e ficou recebendo auxílio-doença antes de consolidar a lesão. Por exemplo, se machucou na perna e ficou no hospital, recebeu auxílio-doença por alguns meses. O que a lei diz? No momento que cessar o auxílio-doença, o INSS deve conceder o auxílio-acidente pela sequela. Esse é o caso de alguém que teve auxílio-doença e ficou com a sequela. Se o INSS não conceder, você pode provocar isso, né, administrativamente, depois judicialmente, ou até direto judicialmente, nesse caso, porque a lei diz que devido após a cessação do auxílio-doença. Mas se o sujeito não teve auxílio-doença, por exemplo, ele cortou o dedo fora, mas imediatamente estancou e conseguiu se recuperar rapidamente em termos da fase aguda do problema, então ele passou direto para essa situação de sequela. Aí ele tem que encaminhar diretamente no INSS o pedido e, se indeferido, judicialmente, né? E pode contar, é opcional na esfera administrativa, nesse caso, com o advogado, né? Se aconselha o advogado por uma série de situações, né? Pela análise jurídica e também, nesse caso do auxílio-doença anterior, né? O INSS resiste ainda em pagar desde a cessação do auxílio-doença, mesmo nós tendo o tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, referendando que é desde a data que cessou o auxílio-doença que eles têm que pagar o auxílio-acidente. E tem alguma carência de contribuições, tipo a pessoa ingressou no mercado de trabalho há pouco tempo, pagou lá, está há 3 meses na empresa e aconteceu um acidente. Tem alguma carência? No auxílio-acidente não tem carência. Então, o auxílio-acidente não tem carência, né? Porque é considerado um caso fortuito, é daqueles que dispensam a carência. Né? Só que tem uma outra questão. O auxílio-acidente também não é possível de cumular com o auxílio-doença, veja, se é do mesmo fato gerador. Por exemplo, é um problema no ombro.
e eu estou recebendo auxílio-doença por causa do ombro, eu não posso receber o auxílio-doença e o auxílio-acidente com o mesmo fato gerador. Porém, se o meu problema é no ombro, e eu estou recebendo auxílio-doença, e eu tenho um acidente ocular, o fato gerador é distinto. E aí eu posso acumular os dois. Então, e a pessoa, por exemplo, ela teve um exemplo de um drástico, de uma pessoa que perdeu um dedo, por exemplo, né? Que ele trabalhava numa atividade que necessitava efetivamente dos 10 dedos. E ele consegue continuar trabalhando em uma outra atividade que ele consiga trabalhar, né? Ele pode receber o seu salário e continuar recebendo esse seguro-acidente? Sim. E justamente isso é uma confusão que muitas pessoas fazem. Elas não querem pedir o auxílio-acidente, porque elas dizem, não, estou trabalhando, estou ganhando aqui bem, não quero ter problema no meu trabalho, e estou conseguindo trabalhar. Mas o benefício não é por causa disso. O benefício é uma compensação pelo que já ocorreu. E se você trocou de setor, é mais uma prova de que tem direito ao auxílio-acidente, porque houve uma perda de capacidade laboral. E o STJ já decidiu, e a própria Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que essa redução pode ser de 1% da tua capacidade. 1%? Pode ser mínima. Diminuiu a tua capacidade, tem direito ao benefício. Então, se é uma sequela definitiva, é uma compensação. Só que é uma compensação num valor pequeno. Sim, sempre. Né? Ele é 50% da média contributiva da pessoa. Né? E 50%, então é metade. É o máximo? É 50% da sua média. E ele é sempre 50% em qualquer grau de redução. Isso que eu ia perguntar, mas 1% vai ganhar 50%. Todos vão ganhar 50%. Antigamente tinha um grau de auxílio-acidente. Isso. Depois o governo achou mais fácil unificar todo mundo em 50%. Então, independentemente do grau, a pessoa vai receber 50%, que acharam mais fácil calcular assim. Né? Antigamente também cumulava com a aposentadoria. Ficava recebendo auxílio-acidente, depois se aposentava e ficava recebendo os dois. Agora não. O valor do auxílio-acidente, só que isso é muito interessante, porque esse benefício é muito bom. Você continua trabalhando, como o João falou, continua trabalhando sem problema nenhum, não precisa sair do trabalho. Na verdade, não precisa nem trocar o setor, se continuar conseguindo fazer, mesmo com, digamos, esse exemplo do dedo, com um dedo a menos, a gente sabe que tem que ter um esforço maior, mas porque tem um dedo a menos. Mas pode permanecer no setor e receber o salário, mas não pode acumular com a aposentadoria. Só que o valor recebido todos esses meses de auxílio-acidente até chegar à tua aposentadoria, ele vai ser considerado para aumentar a média do seu benefício de aposentadoria. Então, ele vai somando. Doutor Tiago, a gente vai continuar depois. Tá, ótimos esclarecimentos aqui, muita novidade, todo mundo está aprendendo aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falamos que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, então que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e de segunda a sexta-feira trazemos aqui assuntos relacionados ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, ao direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário, um programa temático que estamos falando sobre auxílio-acidente e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Tiago Kedrick, que está aqui esclarecendo as dúvidas, dúvidas que são gerais aqui, no âmbito temático, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre auxílio-acidente. E, bom, o doutor Tiago estava conversando aqui sobre um pouquinho sobre a aposentadoria. Então, se a pessoa recebe auxílio-doença, que é 50% da média contributiva. Auxílio-acidente. Auxílio-acidente. A pessoa recebia R$3.000 e ela teve
uma sequela, que pode ser até de 1%, ela vai receber 50% da média contributiva. Ganhava 3 mil, vai ganhar 1.500 por mês. E como é que fica essa questão da aposentadoria, doutor Tiago? Esse valor acaba contribuindo para a média também de se aposentar? Isso aqui é muito interessante, né? Como eu disse, retomando, antigamente se cumulava com a aposentadoria. Só que para essa situação acontecer, você ficar com os dois benefícios, tanto o acidente quanto a aposentadoria tem que ser antes de 95. Então são casos que não... Bastante tempo atrás. Aí as duas coisas têm que coincidir antes da lei. Então, isso praticamente fica difícil hoje em dia. Então, não pode acumular, mas este valor que vai recebendo de auxílio-acidente vai somar ao valor do seu salário e para constituir a média da tua aposentadoria. Então, além de receber um benefício, além de se manter durante esse período com o valor desse benefício, e o auxílio-acidente pode ser até menos que o salário mínimo, né, porque como ele vai ser 50% da média mesmo, inclusive podendo ser abaixo do salário mínimo. Então, a média contributiva era um salário mínimo, vai ganhar meio salário mínimo. Vai ganhar meio. E não tem problema porque justamente é uma compensação por uma sequela e presume-se que a pessoa pode trabalhar, senão seria aposentado por invalidez, né? Ou aposentadoria por incapacidade permanente. E esse mês a mês vai se somar lá no final da média para constituir uma aposentadoria maior. Então essas pessoas que acham que, não, isso não precisa, que vai atrapalhar no trabalho, pensem bem antes de desprezar o auxílio-acidente, porque ele realmente é um benefício que alavanca a própria aposentadoria posterior. Acho que é importante o pessoal que está nos assistindo agora, né, que saiba que esse auxílio-acidente não está relacionado a um acidente no trabalho, mas sim pode ser algo relacionado a um acidente sem estar trabalhando no final de semana e a pessoa vai ganhar 50% da média contributiva. É bem importante. Essa pessoa, não, isso não vai dar nada, isso até pode prejudicar eu conseguir um novo emprego. Não atrapalha também eu conseguir emprego, né? Não tem nada. Nenhuma relação trabalhista, é simplesmente um direito previdenciário com base nas contribuições feitas, né, com base na sua qualidade de segurado. E o que ocorre muito, João, eu às vezes atendo pessoas no escritório que na entrevista surge, não, eu tive um acidente há muitos anos atrás e ficou uma sequela, estou com pinos aqui na coluna, não sei o que, mas ele está indo procurar a contagem da aposentadoria, outra coisa. Outra coisa. E ele acha isso já, como passou mais de 5 anos, eu não tenho direito, né, nem mexer nisso daí. Mas tem. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não decai o direito ao benefício em si. Decai o direito de revisar o benefício em 10 anos. Mas o direito ao benefício não decai. Então vamos para a pessoa se acidentou, você é um pouco mais drástico, há 10 anos atrás. Sim. E ela teve uma perda, né? Ela teve hoje ela consegue trabalhar, mas com algum esforço adicional por conta desse acidente. Ela pode solicitar esse auxílio-acidente retroativo? Pode. Essa é a questão. São a combinação de 2 temas, um do STJ e um do Supremo. O tema do Supremo, que falou da decadência, falou que o direito do benefício em si não decai. Então, fez 20 anos que o sujeito teve um acidente. Ele não recebeu. Não decaiu o direito dele receber o benefício em si. E o tema 862 do STJ diz que quando cessou o auxílio doença, já é devido ao auxílio acidente. Então, ele tem direito a receber parcelas em atraso e ele tem direito ao benefício em si. Combinando os dois, ele vai receber. Porém, existe a prescrição quinquenal. Ele só vai receber os últimos 5 anos por causa da prescrição quinquenal. Mas ele vai receber parcelas. 60 meses, uma pessoa que tinha uma renda, vamos supor, de R$ 4.000, 60 meses vai poder receber aí R$ 120.000 e recebe corrigido ainda? E recebe corrigido, porque a lei diz que quando cessa o auxílio-doença é devido ao auxílio-acidente. Então era um dever do INSS ter pago. Tiago, se ele não teve auxílio-doença, aí não vale isso, porque aí ele tem que ter feito o requerimento. Assim como ele fez o requerimento do auxílio-doença, que se presumiu que o INSS ia dar auxílio-acidente depois, porque a lei manda,
Quando não teve auxílio-doença, ele teria que ter comunicado ao INSS e aí não correu parcela nenhuma. Fazendo essa distinção, aí fica mais claro, né? Sabe, esse é o caso de quando teve auxílio-doença Tem que ter antes. auxílio-doença nesse caso, né? Porque quando foi direto, como a gente deu aquele exemplo que estancou e ele só teve a sequela diretamente, ele tem que pedir no INSS o auxílio-acidente. Daí é a partir dali que ele vai Que é receber. a partir dali, isso. Então, ele tem, bom, já respondeu uma pergunta aqui. E essa questão que a pessoa ela pode acumular benefícios, né? Ela tem já tem outro benefício lá, ela pode acumular, ter mais esse ainda? Isso é muito importante porque muitas vezes o problema na pessoa, digamos, é no joelho, como tu disseste. Teve auxílio-doença, teve uma sequela, ficou com problema do joelho, recebeu o auxílio-acidente quando cessou o auxílio-doença. Mas não voltou um problema no mesmo joelho. Ou seja, é aquele mesmo fato gerador de novo. Então, isso é que é o mais importante. Quando tem a existência do mesmo fato gerador, ele não pode acumular, ele vai receber de novo o auxílio-doença. E ele também não vai poder acumular com nenhuma aposentadoria, mas o benefício de auxílio-acidente vai fazer parte da vida contributiva dele, mês a mês, sendo lá recolhido e vai entrar dentro da aposentadoria. Não pode mais acumular com a aposentadoria e não pode acumular com auxílio-doença com o mesmo fato gerador. Tiago, mas se for um fato gerador distinto, que não tenha a ver com aquele problema naquele local, digamos assim, aí pode receber o auxílio-doença com o auxílio-acidente. Essa é a distinção importante nessa questão da acumulação dos benefícios do auxílio-acidente. Então, ele já recebe o auxílio-doença do joelho, passou-se um tempo, ele teve um novo acidente, né? Mas foi em outro lugar, né? Foi no braço, por exemplo. Ele poderá receber 50, é uma pergunta aí, ele ganhava uma média contributiva de R$4.000. Ele recebe hoje, então, um auxílio-acidente de R$2.000 por conta do joelho. E agora ele teve um outro problema no braço. Ele vai poder ganhar mais 50% em relação ao braço? Tem? Isso. Só que, claro, que ele não vai esse 50% não vai ser calculado sobre o valor do auxílio-doença, que já é calculado em 91% da média. Vai ser calculado com 50% da média dele, esse auxílio-acidente. Não somar o valor de auxílio-doença para calcular esse 50%, porque também ele é fruto dessa média em 91%. Então, vai ser calculado dessa forma. Vai ser uma média separada. Então, separada. Não, vamos supor, ele ganhava já um salário de R$3.000, R$4.000, já ganha R$2.000 do joelho, e agora ele pode ganhar mais 50% dos R$4.000, não sobre os R$6.000 no caso. Exato. E aí, quando cessar o auxílio-doença, porque aí ele não vai estar trabalhando, né? O auxílio-doença, ele tem que sair do trabalho. E aí, ele vai receber, ele volta para o trabalho e vai receber o salário dele e essa vantagem do auxílio-acidente. Ele vai receber o auxílio-acidente até ele se aposentar ou até ele morrer. E se ele não se aposentar, ele vai ficar com esse auxílio-acidente, pelo menos esse auxílio-acidente, lhe acompanhando na trajetória da sua vida previdenciária. O senhor comentou um caso de falecimento, né? A viúva, né? Ele tinha um salário de R$4.000, mais um auxílio-acidente de R$2.000, R$6.000. A viúva vai receber sobre os R$6.000 ou sobre os R$4.000? A viúva vai receber, como o auxílio-acidente integra a média, vai estar lá uma nova média constitutiva dele quando for calcular a pensão por morte. E aí, então, vai ter o salário dele constituindo essa média e vai ter o auxílio-acidente constituindo essa média. E aí a viúva, se é um herdeiro só, a gente sabe que com a nova Previdência vai ser 60%, porque é 50 mais 10 por dependente. Tem uma dependente só, 60% dessa média. E o auxílio-acidente velho de guerra vai estar lá compondo essa média, ou mesmo se ele for aposentado, também já vai ter calculado com base no auxílio-acidente. Se ele não for aposentado, vai ser calculado com base na média, vai estar ali e vai beneficiar até os herdeiros. Então é importante quem está nos assistindo, né, que se teve algum acidente que trouxe sequelas, né, muitas vezes a pessoa tem lá uma sequela e acaba não procurando ajuda, acha que não tem direito, ele era contribuinte do INSS.
Então é importante o programa de hoje, um grande alerta, uma grande prestação de serviço para quem está nos assistindo, que é a importância de procurar talvez um advogado previdenciário para auxiliar nesse processo. Né? É verdade. Lembrando que o autônomo não, infelizmente, por enquanto, a gente está lutando na via legislativa, tentamos na via judicial, não deu, né, afetar isso, que o contribuinte individual tivesse direito, infelizmente não, mas os empregados, né, o CLT, tem direito. E aí, muitos não sabem que tem direito, muitos têm essa sequela lá perdida e não vão buscar o seu direito, né, que é um direito que, como a gente viu aqui, vai influenciar muito em toda a sua vida. Então, o auxílio acidente não é benefício de auxílio doença acidentário. Essa é outra confusão. Eu recebi auxílio. As pessoas chegam no escritório falando, eu recebi auxílio acidente, e elas estão se referindo ao auxílio doença acidentário. Porque está ali auxílio doença acidentários em auxílio acidente. E feita essa distinção, vamos em frente aí. Agora as pessoas conhecem o benefício. Doutor Tiago, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência. Desejar um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.